Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meu irmão e minha irmã. Hoje, 23 de agosto de 2020, 21º domingo do tempo comum. Celebramos na nossa paróquia a grande solenidade da nossa padroeira Santa Susana. O evangelho que a igreja nos propõe hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho deste domingo está dividido em duas partes. A primeira parte trata de quê? Das diversas opiniões do povo e a opinião de Pedro acerca da identidade de Cristo. E a segunda parte trata da resposta de Jesus a Pedro. Reflitamos sobre a primeira parte. Mateus, Marcos e Lucas colocam esta passagem no centro dos seus evangelhos. Por quê? Para que os discípulos proclamem Jesus como Filho de Deus. Jesus faz uma pergunta muito importante acerca da sua identidade. Sempre a nossa identidade é muito importante. Nós sabermos o que as pessoas até pensam de nós e até nós mesmos, sabermos o que pensamos de nós. Na primeira parte, vejamos, naquele tempo Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus quer primeiramente saber o que os de fora, ou seja, aqueles que não o seguem, acham acerca dele. É como se fosse uma pesquisa. O que as universidades pensam acerca de Cristo? O que um jovem adolescente hoje pensa acerca de Cristo? O que uma pessoa que não tem uma experiência de fé pensa acerca de Cristo? Mas o importante é que esta pergunta é feita em Cesareia de Filipe, que é um território pagão. Cesareia de Filipe, ou seja, foi uma cidade fundada em homenagem a César, a Augusto César. E é onde lá se venera o imperador sobremaneira. Essa região, Cesareia de Filipe, era uma região sob forte influência de várias religiões pagãs. Em Cesareia de Filipe havia sido o centro do culto a Baal. Lá possuía também vários templos dedicados ao deus grego Pan. E Herodes, como falávamos, o Grande, havia construído ali um templo em homenagem a César Augusto. E em meio a essas superstições pagãs, que Jesus quer saber, por meio dos discípulos, o que as pessoas de fora pensam acerca da sua identidade. E quem os discípulos pensavam quem realmente ele era. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E a resposta é variada. Alguns dizem que é João Batista, outros dizem
que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Na verdade, esta resposta revela a confusão dominante entre o povo. Todas essas pessoas estão mortas. Jeremias, João Batista, Elias, exceto Elias que foi arrebatado. Então, trocam o vivente pelos mortos, trocam aquele que veio dar a vida por aqueles que já morreram. Achavam que Jesus era uma pessoa rediviva. As respostas do povo não representam a fé, representam apenas uma pesquisa que não vem do alto, uma pesquisa que não vem do Pai que está nos céus, mas da terra, da carne e do sangue. Qual a diferença entre as respostas dos de fora e dos de dentro? Ou seja, qual é a diferença das respostas que aqueles que estão fora da comunidade pensam e daqueles que estão dentro? A resposta dos de fora, ou seja, dos homens, representam os magos caminhando para Belém. Os magos iam se informar sobre o menino quando eles se dirigiam a Belém. E a resposta dos de dentro, ou seja, dos discípulos, representam os magos voltando de Belém. Como nos diz o texto, tendo encontrado o menino, o adoraram, considerando-o Deus. É bem diferente. Uma informação acerca sobre Jesus e uma formação do coração quando se vê Jesus. Uma coisa é você saber quem é Cristo, outra coisa é experimentar Cristo. Há uma diferença muito grande entre alguém considerar Jesus como um sábio, como um mestre, como um homem revolucionário, e outra coisa é considerá-lo como Deus, amá-lo e servi-lo. As opiniões de hoje acerca de Jesus não são diferentes daquelas do tempo de Jesus. Pergunte a um professor de história hoje que não crê em Cristo. Pergunte a um ateu quem é Cristo. Ontem eu até conversava com o Senhor e eu perguntava para ele quem é Cristo. Ele dizia um avatar, é um grande avatar. Falava isso de forma convicta. Não falava através de uma experiência profunda de fé. Ele apenas estudava, pesquisava e até admirava Jesus. Jesus não quer admiradores. Jesus quer discípulos que o sirvam e o amem. Essas respostas não são suficientes para alguém que deseja ser discípulo de Jesus. É um revolucionário, é um mestre, é um avatar. Jesus não é um personagem que deve ser admirado, mas um Senhor que há de ser seguido, servido e adorado. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus pretende saber os que os de dentro, que são os discípulos, pensam acerca dele. A pergunta é dirigida agora aos próprios discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Também essa pergunta se dirige a cada um de nós. É importantíssima. Essa pergunta vai permear, direcionar todo o nosso seguimento a Cristo. E a resposta, sobretudo, a ela. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Há uma diferença entre o que ouvimos de Jesus e o que dizemos dele. A resposta pessoal a essa pergunta constitui o discípulo. O cristianismo não é uma doutrina, não é uma moral, é o meu encontro com Jesus. Que aí eu posso encontrar uma doutrina e também posso encontrar uma moral. Porém, o cristianismo é um encontro com uma pessoa a quem eu amo. Jesus aceita a resposta de Pedro e até elogia, quando diz, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, não foi uma experiência livresca, não foi uma informação que fez com que Pedro falasse isso, uma informação meramente humana, não foi nenhum esforço da carne
que fez com que Pedro confessasse Jesus como Messias, o Filho de Deus, mas o Pai que está no céu, como diz nosso Senhor. Pedro, como o povo, estava rendido à mais completa confusão. Não fosse as graças do alto, não fosse o Espírito Santo, Pedro não teria respondido de forma adequada à pergunta: e vós quem dizes que eu sou? Ele só respondeu corretamente porque o Pai lhe revelou isso. Da boca de Simão Pedro saiu o essencial da nossa fé cristológica. O homem Jesus, o Messias, é o Filho de Deus. E a segunda parte do Evangelho é esta: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro é igual a pedra, ou melhor, rocha, o significado da palavra Pedro. Paulo costumava chamar Pedro de Kéfas, que é a forma aramaica do nome de Pedro. Mesmo falando aos gregos, Paulo não se preocupou em usar a forma grega Petros. Ele preferia usar Kéfas, que significa rocha, gruta ou nascente. E é interessante que em Cesareia de Filipe, uma terra pagã, como nós ouvíamos, onde ali se veneravam muitas divindades, inclusive se venerava o imperador César. Ali estava a identidade, a pessoa de César, o Deus, que para eles era uma divindade, e é neste lugar sagrado para vários povos que Jesus aponta Pedro como a rocha, a gruta, a nascente, que será o fundamento inabalável de sua igreja. Quando Jesus terminou o sermão das bem-aventuranças, disse: todo aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática assemelha-se ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas e assopraram os ventos, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. A conclusão do Sermão da Montanha se realiza agora neste Evangelho. Lá, no Sermão da Montanha, a rocha era simbolizada pelas palavras de Jesus. Aqui, a rocha é simbolizada pelas palavras de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E a pergunta é esta: quem é Jesus para ti? Nós costumamos rotular. Jesus é luz da luz, Deus de Deus, luz da luz. Sim, é tudo isso. Mas para ti, o que ele transformou em tua vida? Essa pergunta é muito importante. Quem é Jesus para mim? Não vá para catecismo. Olhe a tua experiência, reflita a quem tu realmente segues. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.